Neste episódio do A Casa, sua podcast, recebemos Antônio Felipe de Souza, especialista no setor imobiliário, para uma conversa enriquecedora sobre o crescimento do profissional corretor de imóveis e as estratégias que estão moldando um novo perfil de vendas no mercado. Durante a entrevista, Antônio compartilhou insights valiosos sobre como o treinamento contínuo e estruturado pode elevar os resultados dos corretores, tornando-os cada vez mais preparados para lidar com um público mais exigente e conectado. Ele também destacou as plataformas mais eficazes para construir autoridade digital, especialmente quando o objetivo é atrair o investidor moderno, que valoriza conteúdo relevante e comunicação de qualidade. Um dos pontos centrais da conversa foi a importância estratégica de os construtores formarem times internos de vendas. Para Antônio, esse modelo permite mais alinhamento, agilidade e domínio do produto, gerando maior conversão e valorização dos empreendimentos. Repleto de direcionamentos práticos, o episódio é indispensável para quem atua no mercado imobiliário e deseja se destacar num cenário cada vez mais competitivo. Assista agora e descubra como transformar conhecimento, estratégia e autoridade em resultados concretos. Antônio, a gente estava conversando nos bastidores e eu fiquei curioso para te fazer uma pergunta. Como que uma pessoa faz para sair de uma renda média ali de R$ 2.000, um pouco mais com um salário mínimo no Brasil, para 15, R$ 20.000? Te falo com cases que eu tenho na minha história dentro da corretagem. Primeiramente, boa noite a todos, né? Bom dia, boa tarde para quem está vendo. A gente tem uma série de processos, né? Primeiro é entender qual o conhecimento prévio que essa pessoa tem. Então, hoje o mercado imobiliário é necessário tu ter uma gama de conhecimentos, desde venda, desde conhecimento técnico da construção, conhecimento do bairro. O mercado imobiliário hoje ele está cada vez mais competitivo e mais complexo. Então, essa pessoa, a receita do bolo é ela dedicar o máximo de horas que ela conseguir. A gente fala que é dormir respirando imóvel, acordar respirando imóvel. Então, tem pessoas hoje no mercado que estão dominando, e a inteligência artificial ela está trazendo cada vez mais para o corretor de alto padrão uma demanda no funil, uma alavancagem nesse funil, onde ele consegue trazer mais pessoas, botar a inteligência artificial para tratar e conseguir fechar mais negócios. Então, para essa pessoa que está começando, está querendo entrar no mercado e sonhar com essas possibilidades de comissão, primeira orientação comece entendendo bem a região onde está situado o empreendimento, foque em um empreendimento, entenda sobre aquele produto. Então, pegar o memorial descritivo daquele produto, entender quais são os níveis de acabamento, entender o porquê que aquele produto está vendendo, qual que é a persona que está comprando aquele produto. Hoje a gente percebe que tem muitas construtoras, às vezes, que estão anunciando o produto para um investidor, mas quando a gente vai perguntar, quem está comprando é para moradia. Então, o corretor, ele de fato é a pessoa que está à frente. Então, quando ele entende quem está prospectando, quem está interessado naquele produto, quais são as vantagens de comprar aquele produto, e gatilhos que favorecem a compra, tudo facilita. Entendi. E pelo que eu entendi, o corretor ele precisa estudar, né? Muito. Falou, estudar não só sobre vendas, estudar o bairro, o produto, possível cliente. Exato, as E pessoas. é tranquilo, cara, o acesso a esse tipo de informação? Como é que funciona isso, Antônio? Hoje a internet, o próprio YouTube, onde a Casa é Sua está inserido, né? É uma ótima fonte de conhecimento, onde as pessoas, eu costumo dizer, né? Hoje o conhecimento ele é muito mais autodidata do que um diploma. Eu tenho esse case na minha vida e eu venho aplicando. Sou formado em hotelaria e turismo, enfim, mas eu entendo que o conhecimento específico ele vem roubando muito espaço no meio de trabalho. Então, profissionais aí que são formados em tráfego pago, enfim, todas essas profissões que estão em tendência, que estão na moda, né? A corretagem ela é uma profissão que permite as pessoas de baixo virem se alavancarem muito rápido. Então, eu tenho pessoas que vieram do mercado de óticas. Eu tenho o Igor, por exemplo, que veio de uma loja de parafusos. Em questão de 3 meses ganhou uma comissão aí de R$ 50 mil em 2 vendas. Então, esses são cases reais, onde a gente sempre passa o cenário básico, traz o conhecimento básico, e o que eu costumo dizer, o mais difícil é ter a frieza ali, ter o estômago para no final
quando depois de ter agregado valor, tu mostrar para o cliente que de fato aquela compra é uma compra relevante, né? Entender o porquê que ele está se motivando a fazer aquela compra, o que está levando ele, qual que é o interesse, qual que é a dor dele. E a partir disso, ir atrás do produto, ou então enaltecer esse produto que estás apresentando. Então, quando o corretor ele entende esses pilares, primeiro da necessidade, para depois de trazer o produto para suprir aquela necessidade, tudo fica mais fácil. E para a pessoa que está querendo iniciar, a minha recomendação é que ela procure uma imobiliária que de fato tenha processos bem estruturados e consiga personalizar, né, o atendimento, o treinamento em cima das características que ela tem ou que ela precisa performar. Para poder realmente vender, Isso, né? isso. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta, o nosso podcast, né, como você já mesmo falou, Antônio, ele é voltado para o empreendedorismo, né? A gente gosta de trazer conhecimento e gerar oportunidades. É difícil o acesso ao mercado imobiliário, à corretagem? É difícil você conseguir uma vaga? Porque às vezes a gente percebe lá uma vaga, X profissão, não vou dar nomes até para não gerar polêmica. Você tem um valor X, e aí você vai lá, você vai competir com 100 pessoas, 200 que enviaram currículo, não sei quantas que participaram da primeira entrevista, da segunda, você já é quase um herói, né, para poder ter oportunidade de começar a trabalhar. Tem essa dificuldade toda no mercado imobiliário ou é mais tranquilo? Como que é o acesso? Hoje eu percebo que tem imobiliárias focadas em todos os mecanismos, né? Tem imobiliárias que elas deixam a entrada mais facilitada e elas tentam educar em massa, e tem outras imobiliárias que elas vão fazer um treinamento mais exclusivo. Então vai muito de pessoa para pessoa. O que eu costumo dizer? A imobiliária que te coloca no meio do salão com mais 100 corretores enfim, te trata só como mais um, eu acho que é um processo muito engessado. Então, hoje eu percebo que uma imobiliária que tem uma boa estrutura, que saiba o processo, que domine aquela atuação, ela consegue adaptar e trazer um conhecimento mais lapidado perante ao teu conhecimento prévio. E um outro ponto que é bastante interessante trazer é que o mercado imobiliário, para a corretagem específico, o corretor ele só é remunerado na venda, ele é 100% comissionado. Então, a entrada não é difícil, mas a permanência sim é. Então, Entendi. essas pessoas que estão querendo entrar, elas têm que ter um fôlego financeiro, que eu costumo dizer, de pelo menos 6 meses. E além disso, se essa pessoa está querendo se destacar e não quer ficar 6 meses aguardando para fazer uma venda, ela tem que entender todas as frentes de prospecção e ela não e ela correr atrás de prospectar. Então, hoje a gente tem tráfego pago, temos anúncio, panfletagem, e também tem aquele velho, aquela velha ação do corretor que é o porta a porta. Então, Porta, boca a boca, exato, que funciona, né? exato. O que eu costumo falar, né? O volume protege. Então, o corretor, de fato, ele tem que entender todos os cenários de prospecção e defender todos eles. Então, fazer testes, o tempo todo a gente está testando em qual canal, em qual meio de comunicação a gente consegue trazer uma conexão a mais com o cliente, qual que é o perfil de cliente que a gente está trazendo. E além disso, qualificar esses clientes. Não adianta a gente trazer um volume grande de clientes e não conseguir gerar conexão, não conseguir gerar relacionamento. Então a missão do corretor, além de trazer, além de mostrar que tem conhecimento, é conseguir gerar relacionamento com esse cliente e ter um entregável de qualidade. E ter a leitura, né? Qual que é o perfil, qual que é a persona desse meu cliente? Ele é um cara que está mais preocupado com números, ele é um cara que está mais preocupado ali com a moradia de fato, ou ele é uma pessoa que é mais sentimental, ele precisa se sentir acolhido para ter a sensação que não está sendo só mais um comprador, enfim. Então, cada pessoa tem uma necessidade e a missão do corretor é entender a necessidade dela e saber interpretar, né? Porque uma vez que você entendeu, né, a probabilidade de ocorrer a venda, ela é muito maior. Você falou uma coisa interessante que eu anotei. Você acredita que a pessoa precisa ter em média 6 meses, e em 6 meses você pensa que é um tempo suficiente para ela começar a performar. Então ela precisa ter os custos dela durante 6 meses. É isso. Isso é bem menos do que abrir qualquer negócio, né? Raramente você vai conseguir abrir um negócio que você vai precisar investir somente o seu valor durante 6 meses, porque para você abrir um negócio, você vai precisar ter o seu valor e mais o valor da empresa, do negócio. Exato. Então, na verdade, você começa um negócio com um investimento menor.
Exato. Hoje uma universidade ela tem custo, né, Éder? Total. Então, quando a gente fala que o mercado imobiliário te permite ganhar dinheiro enquanto você aprende, para mim funcionou. Eu vim de baixo, meus pais, enfim, meu pai estudou até quinta série, minha mãe é feirante, enfim, tem loja em hortifruti. Então, dentro da gama de produtos, eu já era vendedor, né? Então, dentro da demanda de produtos onde eu tinha para ofertar para o meu público, teve um dia que eu me peguei pensando dentro da loja, né? Qual que é o produto mais caro que eu poderia botar na minha prateleira? E eu pensei, pô, o imóvel deve ser um dos mais caros, né? Então, entretanto, quando a gente pensa na venda nua e crua, só vender, eu acho que a gente acaba tendo uma falsa sensação do que é o mercado imobiliário. O mercado imobiliário ele está muito mais atrelado a sentimentos e conexões do que a venda puramente em si, né? A venda por si só ela não representa muito do mercado imobiliário. O mercado imobiliário ele tem muito mais a ver com gerar conexões, gerar autoridade, mostrar técnica, entender que domina o mercado e saber se posicionar, saber comunicar isso. Porque aí a probabilidade da venda com certeza ela aumenta, né? Exato. Bom, vocês já viram que vocês já tiveram uma dica muito bacana, né? Esse é nosso intuito de como poder começar um negócio que é próspero com investimento menor. Para que a gente possa ter o podcast A Casa é Sua, né? Como ele é feito de conhecimento gratuito, nós temos os nossos patrocinadores. Eu criei o nome de um patrocinador que eu considero o mais importante, que eu chamo de patrocinador cultural. Perfeito. Como o podcast é sobre conhecimento, né? Então, o nosso convidado é o nosso patrocinador cultural e sempre ele é o mais importante. Eu vou deixar aqui o contato do Antônio, vou deixar o contato da imobiliária da qual ele é sócio, Agion Negócios Imobiliários, a gente vai deixar aqui os arroba. Se você está precisando de uma oportunidade, bata lá, manda um e-mail, siga o Instagram dele. Ô Antônio, como é que eu faço para sair disso e chegar nisso? Tenho certeza que eles vão dar atenção e vão te atender. Então, agradecer muito o teu tempo. A gente sabe que o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Você pode comprar muitas horas de outras pessoas, mas você não consegue comprar essa meia hora, uma hora que a gente vai ficar aqui conversando para você. Não tem como. Então, muito, muito obrigado pelo teu tempo. E tu queria... Você falou que você ia deixar um brinde, uma oportunidade para os nossos... Mas tu acha que eu deixo a oportunidade agora ou para quem ficar até o final? Não, eu acho que a gente deixa ela no final, né? Para então quem tá. realmente acompanhar. Mas vai ter uma oportunidade. Tem uma ótima oportunidade, tanto para os investidores quanto as pessoas que querem buscar uma nova oportunidade de emprego. Vamos cobrar ele, né, Lucimar? Queremos saber qual que é essa oportunidade, né? Vai ter que cumprir, é isso aí. Então, muito, muito obrigado ao Antônio, a Agion, a gente deixou aqui o contato. E a gente também quer agradecer os nossos outros dois patrocinadores. Um é a Carol Group. A Carol Group é a junção da Carol Cortinas, Carol Decor, Carol Imóveis e Carol Revés. Então, você que já nos acompanha, a gente já explicou algumas vezes o que elas fazem. A gente vai deixar aqui o contato da Carol Group. Tenho certeza que a gente tem excelentes soluções para empresas e pessoas que atuam no mercado imobiliário, né, da construção civil. Então, agradecer a Carol Group. Ele gentilmente cede em todos os espaços onde a gente grava o podcast. Hoje a gente está falando aqui da Grande Floripa, em Floripa, né? A gente também grava em Balneário Camboriú. Gravamos também em São Paulo e vamos gravar em Curitiba. Então, muito obrigado, Carol Group. E também a contabilidade Novacom, que é a contabilidade das empresas da Carol Group e um apoiador nosso. Muito obrigado a eles. E Novacom também é um parceiro que nos atende. Olha só, e Novacom atende, olha só. Veja só, Guilherme, como faz sentido ser parceiro do podcast A Casa é Sua. Então, muito obrigado aos patrocinadores. E a gente deixa. E nós também nós somos clientes da Agion, né? Clientes e investidores anjos. Investidor anjo. Ah, exatamente. Pô, investidor anjo, eu aprendi com você, cara. Essa aí a gente aprendeu com você. Muito, muito obrigado. Exatamente. No principal momento, né, Éder, até um ponto aí onde algumas pessoas me perguntam qual que foi a maior dificuldade nessa transição entre ser corretor, ser um gerente e abrir a sua operação. É de fato ter o apoio psicológico por trás, né? Assim, ter pessoas que incentivam, ter pessoas que botam a mão no nosso ombro e falam, vai lá, vai dar certo, faz o que tu já sabe fazer e se dedica um pouco mais que não é fácil. E o financeiro, ele acaba sendo, às vezes, a ponte
para a gente alcançar também. Então, a Carol Group, como um todo, nos ajudou trazendo todo o mobiliário da loja, inclusive os nossos clientes que sempre vão na nossa loja e perguntam como que a loja ficou tão bacana, elogiam, tá aqui um motivo, é junto à Carol Group, então fica aqui os agradecimentos também. Obrigado, Roberto, né, com o talento dele. Mas como a gente não está aqui para falar de patrocinador, né, para Exato. ter uma imobiliária, para ter corretor, para ter venda, para ter gente, para Isso. ter movimento, a gente precisa de pessoas. Exato. Para ter pessoas, a gente precisa trabalhar com gestão de equipe, né, gestão de Isso. pessoas. Como é que vocês trabalham com isso? Como é que você vê essa parte de gestão de pessoas, Antônio? Então, eu já fui muito mais processual e eu percebi que o processo ele ajuda, principalmente na escala, entretanto, muitas vezes a gente perde o timing. Então hoje eu tenho braço e tenho pessoas onde a gente consegue dar um suporte ali na mesa na hora. Então a mensagem chega, a gente está em conjunto com o corretor já quebrando todas as objeções, trazendo uma nova abordagem, pedindo novas interpretações sobre objeções que vêm do cliente. Eu entendo que, enfim, a gente se moldar perante a necessidade do outro é o grande case de sucesso. Então, quando a gente cria uma estratégia em cima de né, para gerar um entregável de qualidade, a gente não mede esforços para estar criando isso, e hoje a equipe da Agion conta com o Luciano, o Igor, a Cris, a Alessandra, a Amanda, que são pessoas que a gente vem desenvolvendo, mas chega num nível ali de entrega onde a gente também começa a absorver conhecimento dessas pessoas, sabe? E isso é muito, muito bacana. E quando a gente começa a aprender, né, e nós sempre aprendemos, é porque eles já estão muito bons, né? Exato. Porque você não vai, dificilmente você vai conseguir ter muito conhecimento de quem não tem conhecimento, né? Exato. Você só vai conseguir captar conhecimento de quem tem muito conhecimento. Exato. A Alessandra, por exemplo, é uma das nossas corretoras que agora esse mês ela fez a primeira venda, ela era recepcionista, ela fez a primeira venda e logo em seguida ela fez mais 2 vendas, só pelas indicações. Então é uma técnica onde a gente bate muito e a gente, enfim, acompanhamos algumas pessoas, enfim, gostamos de conhecimento, mas não é todo mundo no mercado que tem esse case. Não são todos os corretores que conseguem fazer vendas por indicação. Mas sabe por que eu acho que ela fez uma venda por indicação? Vou dar minha opinião agora, não costumo dar. Porque com certeza ela fez um atendimento de excelente qualidade e vendeu verdades. Exato. Normalmente nós só indicamos para quem a gente acredita muito e vende verdades, ainda mais um imóvel, né? Que Exato. não é um você não compra um imóvel passando na frente de uma loja de um shopping e nós homens achando o sapato, a camisa, a gravata, o blazer bonito e vamos lá e compramos, ou a mulher a bolsa ou qualquer coisa. Exato. Não é uma coisa de impulso, né, Antônio? Exatamente, exatamente. O desejo da compra e o fator indicação, ele está muito atrelado à experiência e à conexão, né? Então, trazer todos esses sentimentos para uma negociação de números é muito complexo. Então, para as pessoas que às vezes são mais objetivas, elas não conseguem ter essa experiência, porque elas estão ali e os números, será que é um bom investimento, será que não é, e faz sentido e não faz, e no final das contas todos eles acabam sendo fisgados. Eu sou manezinho, né, Éder? Então eu tento passar essa essência pro pessoal, onde o manezinho por si só ele é uma pessoa que cedeu a ilha para os turistas virem morar, né, assim por se dizer. Então a gente acaba sendo bons recepcionistas, bons anfitriões em relação à necessidade desses compradores, sabe? Entendi. Cria uma empatia, uma conexão, né. Isso é muito bom, né, eu imagino a felicidade dela, né, ao fazer a primeira venda, o primeiro negócio, né, porque é mais um sonho, né, Exato. é um objetivo, né. E às vezes eu percebo que as pessoas elas só miram o sonho grande, mas elas se esquecem que o sonho grande é feito de vários sonhos pequenos. A Exatamente. soma de vários sonhos ou vários objetivos pequenos vão Exato. resultar num sonho ou num objetivo grande. Nem mais nem menos. Exato. Isso não sou eu quem falo, tá? Isso eu não tenho exatamente certeza, mas acho que foi
Foi o Bill Gates que falou isso. Opa. Bill Gates. É, Talvez não com essas palavras, mas Perfeito. exatamente isso que ele é uma releitura, né? Uma citação Exatamente. indireta que a gente fala. Exatamente, uma citação indireta. Boa. E você chega lá com a pessoa, ela quer entrar para o mercado imobiliário, ela vem de uma área totalmente diferente. Você falou que é o Igor, isso? Ele Isso. trabalhava numa loja que ele vendia parafusos. Exato. É uma outra realidade, né? Aí, o que que você faz? Como é que você olha para essa pessoa e você pensa assim, pô, esse cara. É claro que a gente sabe que Antônio nem ninguém tem a bola de cristal para adivinhar. Perfeito, Éder. Mas como é que você analisa, o que que você procura nas pessoas para pensar, essa tem uma probabilidade maior de ter êxito, de ter sucesso? O que que o que que você analisa? Olha, no meio enfim, nessa jornada que eu tô, eu já fiz mais de 360 entrevistas, já tive uma equipe de corretores de mais de 32 corretores, né? Ah, eu sempre ia muito no estereótipo, assim, né? No conceito daquela pessoa ideal. Então, pessoa que vem um pouco mais arrumada, mais vaidosa, essa pessoa geralmente fazia eu brilhar o olho a mais. Então, olha, quando forem fazer a entrevista, na linha, pessoal. Isso já chama bastante atenção, tá? Entretanto, a profissão de corretor, ela é assim, ela é muito difícil. Então, o primeiro ponto que eu faço na minha entrevista é dar um choque de realidade, né? Eh, Tem alguns corretores de Balneário Camboriú que fazem todo o mercado sonhar e imaginar vendas de milhões e tudo mais, e no final do dia essas vendas de milhões elas acontecem, mas não acontecem com tanta frequência quanto os corretores imaginam, principalmente em momentos de crise ou instabilidade no mercado. Claro. Então, nesses momentos de crise e de instabilidade, é onde o corretor ele tem que entender e buscar a solução, porque todo mundo quer diversificar e o mercado imobiliário, a gente tem o mesmo lastro aí, um lastro muito parecido com o ouro, né? Ou a gente está valorizando ou a gente estabilizou. Então, o mercado imobiliário por si só, ele tem um lastro magnífico. Então, o primeiro conceito para as pessoas que vão entrar no mercado é ter muito jogo de cintura, sabe? Dar tempo ao tempo e focar mais do que tudo na vida, assim, é um CNPJ novo que a gente abre e a gente vai cuidando dele, ele vai criando corpo, ele vai criando estrutura e ele pode virar uma imobiliária, ele pode virar uma consultoria, ele pode virar várias frentes, né. Então, essas pessoas que vêm buscar a primeira oportunidade, entender que o jogo não é fácil, muitas vezes é passar uma semana ligando, batendo o telefone, igual telemarketing, e tendo nenhuma levantada de mão em relação a interesse, e ter o psicológico para voltar na semana seguinte, renovado, crente que vai acontecer. Uma frase que eu tenho muito lá na minha equipe é o seguinte: quantos mais, né, a probabilidade, a estatística, ela tá a nosso favor. Quando tu liga para 1, 2, 3, 4, 5 e são nãos em seguida, cada vez mais tu tá mais próximo do sim. Então basta continuar. Entretanto, a gente tem que estar o tempo todo se reciclando, sabe? Estratégias que davam certo há 1 ano atrás, hoje já não funcionam mais. Estratégias onde a gente combatia muito por telefone, hoje as pessoas estão cada vez com tempo mais escasso e elas preferem tratar um pouco mais pelo WhatsApp, mas o WhatsApp a gente acaba não tendo o feeling da voz, então é difícil entender se a gente está indo certo ou errado. Uma escrita, né? É uma escrita, a gente... Gostei. Isso, gostei. Esse gostei, às vezes a gente não sabe se é o preço, se é a cor, se é a mobília. E gostei, tipo, quero fechar, gostei, gostei. Exato. Mais um que eu gostei de outros 100 também. Isso, exato. Então é muito complexo, assim, Éder. No final do dia, o que eu posso te falar? A imobiliária ela acaba. Um dos principais pontos, tá, Éder, que as pessoas esquecem de falar dentro da imobiliária, o vendedor ele vende, assim, a autoconfiança ela influencia muito. Quando a pessoa ela tá assim, com a energia toda e tá com a autoestima bacana e sai bem arrumado, com perfume legal e vou dominar o mundo, esse corretor, a tendência de ele vender é 80% maior do que aquele vendedor que tá difícil, pô, o mercado isso e aquilo e tudo mais. Enfim, é energia, lei de atração, aí a gente vai ter várias referências e várias citações, né. Mas eu concordo plenamente com isso. E na corretagem imobiliária, tem técnicas? Vocês usam técnicas de venda? Vocês
treinam isso? Como é que funciona esse lado comercial e de vendas? Porque as pessoas têm curiosidade, né? Sim, Pô, como é que eu vou fazer? Porque, volto a dizer, uma coisa é você vender algo de R$ 200, R$ 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Outra coisa é você vender algo de 500.000, 1.000.000, 2, 5, 10, 20 milhões, né? São e- valores bem diferentes, né? exatamente. Então, o primeiro ponto é tu entender qual que é a persona do teu cliente. O primeiro, a gente analisar se ele está comprando para moradia ou para investimento. Certo. E dentro desses 2 segmentos a gente vai tendo outros. Então, por exemplo, hoje na nossa operação, a gente tem boa parte das vendas voltadas para investimento. Quando a gente vai tratar um cliente investidor, primeiro ponto é entender os principais concorrentes. Então, hoje, um fundo imobiliário, um CDI, um CDB, entender o que cada um rende, entender quanto que essa pessoa no momento de sacar vai perder, de imposto, enfim, entender números. A partir do momento que a gente entende números, a gente consegue defender a nossa tese. Então, a tese do mercado imobiliário ela é muito clara. Em momentos que o mercado Selic está muito alta, o mercado ele dá uma estabilizada, ele dá uma desacelerada. E qual que é a tendência do próximo momento? E aí eu te falo, o tubarão ele antecipa a tendência. Então esse é o momento com Selic alta, onde os investidores mais arrojados de fato estão efetuando compras, porque no momento que essa Selic começa a declinar, o mercado ele começa a se valorizar de novo. Então, eu não tenho nenhuma região hoje em Santa Catarina que após uma crise ela desvalorizou. A tendência é que ela se estabilize e que ela valorize. Então, quando a gente vai analisar número, localização, aí vem a questão turismo, né? O turismo e hotelaria, onde eu tenho uma boa bagagem também. O turismo ele é um dos principais fatores que determinam valorização. Aí depois vai vir a construtora. Primeiro, localização, a gente até brinca lá na operação. Tem os 3 L's: localização, localização e localização. Então a localização ela determina muito e depois vem a construtora. A construtora ela vai trazer toda uma série de segurança, de solidez de projeto, nível de acabamento. A credibilidade da entrega do produto, Isso, da entrega do a prédio. concepção em si do produto, a inteligência e a tecnologia por trás do produto. Muitas vezes a gente pensa em tecnologia no celular, Claro, né, no claro. smartphone. Não, a tecnologia muitas vezes essa consultora tem desenvolvido o projeto em BIM, por exemplo. Certo. Ou a consultora já ter pensado numa futura manutenção de um cano. Isso. Ou Uma garagem mais fácil, por exemplo, eu Isso. sou um comprador que eu olho a garagem. Aquele Perfeito. lugar que a garagem é ruim de estacionar, eu brinco. Sou barbeiro, não compro. Pra morar, never. Nunca. A experiência do alto padrão a gente brinca que começa na garagem, né? Então a primeira visita onde o cliente do alto padrão ele vai conhecer é a garagem. Então uma garagem pintada, bem iluminada, com LED, já preparada aí para um veículo elétrico, Claro. enfim. A tecnologia hoje a gente, por exemplo, tem empreendimentos onde o elevador ele já está conectado num dispositivo que quando você está entrando na garagem, o elevador já está te esperando no térreo ou no subsolo. Enfim, o mercado imobiliário é um dos mercados que mais difícil de se inovar, ele não inova desde a Revolução Industrial, as técnicas da construção em si. Hoje a gente está trazendo drywall, steel frame, que estão dominando, lá fora já dominam o mercado, agora eles estão adentrando ao mercado brasileiro. Roberto Justus está aí, né? Sim. Enfim, Mas ainda é um processo muito tradicional, muito né? Uma tradicional, coisa muito bem tradicional. tradicional e de bastante tempo. E o perfil das pessoas que a gente até falou, né? Qual que é o perfil, qual que é a característica, né, que esse profissional precisa ter, no teu ponto de vista, para ele ter mais êxito? Ele precisa, você falou da questão da aparência, e o que mais que você acha que ele precisa ter para ele conseguir se destacar no mercado, que é um mercado altamente competitivo, né? Vou fazer uma brincadeira aqui, ele ser sem vergonha. Eu brinco muito, a pessoa que ela tem muito vergonha, que ela não coloca a cara a tapa, que ela é mais introspectiva, essa pessoa ela vai ter uma dificuldade muito grande. Porque no mercado imobiliário tudo é teste. E aí a gente brinca que o teste vai desde uma ligação de abordagem, porque eu vejo muito na internet scripts de ligação, isso e aquilo, poxa, bacana. Mas será que essa pessoa que está recebendo essa pré-estrutura,
ela se identifica com aquela fala. Então, muito da minha personalização para esse corretor é eu entender ele, eu entender aonde que ele vai conseguir performar. Forma de ele falar, né? Isso, se é uma pessoa mais fechada e tudo mais, não tem como eu bolar um script ali onde ele vai ter muito tempo de fala. Ele tem que ser talvez uma pessoa que pergunte mais, ou vice-versa. Então, essa complexidade, ela é muito... Eu gosto de analisar casa a casa. Eu sempre vou personalizar um atendimento, eu sempre vou personalizar o meu serviço interpretando a pessoa, sabe? Entendi. E se você fosse comentar comigo um case do sucesso, assim, alguma ação que você fez vendendo, ou que alguém do teu time fez vendendo, que você pensou, nossa, isso foi muito bom e deu resultado. Porque às vezes são ideias que as pessoas pensam que elas são simples, básicas, que não vai acontecer nada e que geram grandes resultados, né? Você tem alguma... Olha, tenho algumas, Éder, desde pessoas que saíram para bater na porta de todos os empresários daquela rua onde o empreendimento seria construído. Então ela pega muitas vezes ali uma sacolinha da farmácia, tava falando, A vizinhança, vender para a vizinhança. fala que estava passando por ali, percebeu que talvez aquele empreendimento suprisse uma necessidade daquele morador, daquele empresário que tem um estabelecimento ali na região, e vai fazendo o velho porta a porta que as pessoas acham que está batido, que não tem mais relevância. E um outro ponto são as rodadas de negócio, sabe? As rodadas de negócio são onde a gente chama alguns investidores, algumas pessoas que já fomentam o mercado ou que têm curiosidade para entender algum conteúdo específico, e a gente faz alguns eventos. Geralmente todo mês a gente tem um evento onde a gente traz esse público tanto para passar conhecimento, para trazer informações sobre o produto, mas também um ambiente para gerar networking, esses empresários se conhecerem, enfim, fomentarem os negócios em paralelo. E podem gerar conexões e negócios, com certeza, né. Bom, a conversa tá excelente, Legal. o tempo passa muito rápido e a gente já tá entrando na parte final. Agora eu vou pedir para o Antônio 2 dicas pessoais dele. O prêmio, sorteio, exato. Fala lá para o nosso pra nossa audiência, o que é esse? É misterioso, eu confesso que eu não sei o que é. Pessoal, eu tô com 3 vagas disponíveis na imobiliária, então para quem quer entender um pouco mais e de fato tá com energia e tá querendo muito, eu tenho 3 cadeiras disponíveis hoje na minha operação, onde a gente vai passar uma série de treinamentos, vai pegar na mão de fato e vai fazer acontecer. Então é uma responsabilidade que eu deixo aqui junto a Carol Cortinas, e a casa é sua como patrocinador master, né? E além disso, eu vou trazer uma bonificação, que quem trouxer o cupom Carol Group no nosso Instagram, no WhatsApp da nossa operação, vai ter a bonificação na compra de um imóvel, de um investimento, enfim, de 1% na comissão. E quem comprar no atacado, mais de uma unidade, a gente vai bonificar em 2% da nossa comissão. Bom, vamos pegar essa regrinha aí e vamos descrever ela depois, né, Lucimar? E vamos deixar o contato do WhatsApp dele. Ó, uma excelente oportunidade, talvez para você que nos acompanha, que precisa de uma oportunidade de trabalho ou está querendo mudar, dar uma pivotar na sua carreira, né? Acho que é excelente. Ou para você que quer investir, quer começar a investir no mercado imobiliário, também uma excelente oportunidade. A gente vai deixar o contato e para que eles possam se comunicar com a Agion. E as dicas que eu vou te perguntar é o seguinte: para alguém que está começando, pô, eu tenho um sonho, quero trabalhar no mercado imobiliário, o que você daria de dica ou de conselho para essa pessoa? E a segunda é para alguém que já está há um certo tempo no mercado imobiliário, mas talvez está acomodado, não está conseguindo ter resultados. O que ele faz para dar uma pivotada, para dar um giro na carreira? A pessoa que está começando, ela tem que ir para os ambientes. Então, feiras de treinamento, buscar consultoras, enfim, treinar e buscar informação de mercado. Eu costumo dizer, é importante focar em um produto. Então faça uma análise de mercado, identifique o produto que você compraria na sua realidade. Eu sempre costumo dizer e brincar que o melhor produto para se começar é o produto Minha Casa Minha Vida, onde a gente tem mais compradores na rua. Claro. Então ele acaba tendo um público maior para se vender, mas é uma venda um pouco mais trabalhosa, porque tu tem que entender não só do financiamento, não só do imóvel, mas muitas vezes de
questões de técnicas de como regularizar um divórcio, enfim, questões pessoais ali. E para a pessoa que está buscando renovar ou se reinventar dentro do próprio mercado imobiliário, eu costumo dizer que a tecnologia está aí para isso. Então hoje a IA, a inteligência artificial, tráfego pago, YouTube, assim como nós estamos aqui, ela é uma ótima opção para você se reinventar e mostrar uma outra face sua mesmo para um outro público. Então muitas vezes a gente comunica para os clientes que a gente já tem na nossa carteira de uma forma, e a gente pode se comunicar de uma outra maneira para os clientes que ainda não nos conhecem. Então, quem você quer ser, né? Seja essa pessoa. Sensacional. Bom, quero agradecer novamente você pela presença ali. Que agradeço. Com certeza foi bastante conteúdo. Temos ali o QR Code, né, para três cadeiras, segundo ele, 3 vagas lá para trabalhar, ou um desconto, né, de 1 ou 2%, 1% na compra de um imóvel e 2% na compra de 2 imóveis. Válidos por 60 dias a partir da data do post, hein? Que o podcast vai ao ar, né? Porque a gente está gravando. Show de bola. Então, te agradecer muito obrigado pela presença. Não sei se quer deixar mais alguma coisa aí para a nossa audiência. Eu gostaria de deixar meus sinceros obrigados, primeiramente a Deus. Eu acredito hoje, percebo que Deus vem se mostrando cada vez mais presente na minha vida, e sem Ele não conseguiria realizar nada. Então Deus é uma ótima base para quem quer começar e para quem quer se reencontrar. Então primeiro procura Deus, para depois você entender o que é sucesso de verdade. E um outro agradecimento que eu quero deixar são para todos os colaboradores da Ajon, Luciano, Juliano, Cris, Alessandra, Amanda, Igor, meus pais, enfim, todos que estão envolvidos nesse processo, vocês, Éder, nosso amigo Lucimar, todos que estão envolvidos nessa entrega aí para o nosso público. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado.